Olá, sejam muito bem-vindos ao novo ensino médio de São Paulo aqui no CMSP. Eu sou o Tony, seu professor de Conexão Empreendedora. Esse componente já foi apresentado para vocês. Eles fazem parte do aprofundamento, na telinha aí para vocês, olha lá. Aprofundamento Matemática Conectada. A unidade curricular é Educação Financeira Sustentável e o nosso componente, como já foi falado, é a Conexão Empreendedora. Nós estamos na parte do desenvolvimento, a parte 1 do desenvolvimento da atividade 1, né? E o nome dessa aula é Empreendedor, Entender para Ser, né? E tem tudo a ver esse título aí, né? Então, se você quer ser mesmo empreendedor, você precisa entender o que é ser um empreendedor para ser um empreendedor, tá certo? E eu tô aqui na companhia do Moésio, seja muito bem-vindo a essa aula de empreendedorismo. Aê, muito bom, daqui a pouco a gente tem a Cauene, falei certo, Moésio? Cauene, né? Ah, muito bom. E eu tô aqui com uma professora muito bacana, que eu gosto muito da matéria dela também, que é a professora, não vou falar o nome, fala você. Olá, sejam bem-vindos, já falar, sejam bem-vindos à aula. Eu sou a professora Janaína Jardim, eu sou professora de outro aprofundamento, né? Eu sou do Superar Desafios de Humanas, mas é um prazer imenso estar nessa aula aqui de Conexão Empreendedora, porque, afinal de contas, a gente precisa empreender, né? Acho que para toda a vida. Então, eu estou aprendendo junto com vocês e quero participar dessa roda de conversa. Legal. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estatura mediana. Eu uso óculos preto. Isso, a Moés usa óculos preto. Estou com cabelo trançado, vermelho, assim, né? Trançadinho, né? Na altura, assim, da cintura. Esse aqui é o meu sinal. E é isso, essa sou eu. É isso aí, eu também sou um homem de estatura mediana, eu sou pardo, eu tenho barba mais ou menos quase perto do meu peito, tenho brinco nas duas orelhas, piercings também, tenho 2 piercings no nariz e uso óculos e estou de camisa cinza. E o seu sinal? E o meu sinal é assim, ó. Olha lá. Muito bom. Acertei. Eu tô acertando tudo hoje, Moésio. Isso é muito bom, muito legal. Gente, então vamos só recapitular tudo que a gente viu até aqui a respeito do Conexão Empreendedora. Então a gente já pontuou algumas descrições, né? Algumas definições, que inclusive pontuamos juntos, né? Nas primeiras aulas, né, Janaína? Sim. Foi muito bacana. Falamos também com a professora Mara de Educação Física, que pontuou muitas coisas legais também. Então agora a gente vai fazer um pequeno release de tudo que a gente viu. De olho na tela, vamos lá. Então o que nós temos? Ó, lembrando, o empreendedorismo, o que é? É a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. E aí a gente discutiu, inclusive foi até na aula que eu fiz com a professora Mara, que a gente falou aí sobre 3 tipos de empreendedorismo, que é o empreendedorismo clássico, que é aquele que visa mesmo gerar lucro para as pessoas envolvidas, né? Nós temos aí também o empreendedorismo social, né? Que é aquele empreendedorismo em que não necessariamente a dona do empreendimento é aquela pessoa que vai ganhar recurso. Pode ser, por exemplo, uma cooperativa criada com o intuito de diminuir o desemprego numa comunidade. Legal. Pode ser isso, Temos né? muitas cooperativas assim, né? Sim, bacana pra caramba. E a gente também tem o serviço social, que é aquele em que a gente identifica um problema e a gente cria um movimento para solucionar aquele problema, e esse daí, por necessidade de ter parceiros envolvidos, ele é aquele que é mais frágil, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre esses 3 tipos de empreendedorismo. Legal. Tá. E aí, falando sobre o que é empreendedorismo, a gente consegue criar uma definição do que é o empreendedor também. Gostaria de ler, professora? Claro. O empreendedor é a pessoa que sabe colocar tudo isso em prática. Pode ser abrindo um negócio ou concebendo um projeto. Exemplos de empreendedores de sucesso não faltam. Sua postura é focada na paixão por ter ideias, inovar e gerar riquezas e mudanças no cotidiano das pessoas. Muito bom, legal. E aí, gente, olha só, a gente conseguiu determinar também com a professora Mara, ela falou sobre a vida dela, sobre o caminho de empreendedorismo que ainda continua, ela que é formada em Educação Física e agora está se formando em jornalismo. Sim. Muito legal, né? Então a gente percebeu aí que existem aí várias formas de empreendimento e o seu projeto de vida é um empreendimento. E não necessariamente ele chega num fim, né? Você sempre vai tá galgando alguma coisa para complementar esse projeto de vida. Isso é um empreendimento também. Legal. Tá certo? Muito bem. E aí a gente definiu algumas características de um empreendedor. De olho na tela, olha lá, ele tem que ter carisma,
Legal. Né? Ah, eu tenho carisma. Você tem carisma, professor Tony? Eu tenho carisma. Sim. Olha só, motivação. Sim, ser automotivado, né? Isso, tem que se motivar. Motivado. Exatamente, tem que ter motivação. Realização, Importante. ou seja, o empreendimento precisa realizar a pessoa também. Ele não é só um ideal, assim. Não é só ganhar dinheiro, montar uma empresa, pagar funcionário e pagar as contas. Não é isso, né? A pessoa, quando cria um empreendimento, ela tem que se sentir realizada com isso. Legal. Importantíssimo isso, né? O que mais que nós temos aí? Nós temos a independência. Que bacana. Ele é autônomo, né? Exato, ele precisa caminhar com as próprias pernas, né? Ele pode até buscar parceiros. E a gente vai ter uma aula falando um pouquinho sobre isso, né? Que é o tal do networking. Essa aula tá prontinha, tá muito legal também. Que a gente vai falar um pouquinho sobre networking. Já ouviu falar sobre networking? Olha, eu já ouvi, mas eu quero assistir essa aula. Você vai gostar dessa aula, né? Legal. Eu tô até te convidando pra participar dessa aula. Eu quero, venho. Mas você vai curtir, vai ser Eu muito venho. legal. Muito bom. O que mais que a gente tem? Olha lá. A autoconfiança. Importante. Importantíssimo. Olha lá, a cognição. O que é cognição? O que é cognição? Aí eu peguei e abri aí, né, o que significa a cognição. Cognição é a capacidade de adquirir conhecimento e desenvolver emoções. Então o cara que é um empreendedor, que ele está criando aí um empreendimento, seja no projeto de vida ou não, ele tem que galgar essas coisas, ele tem que buscar mais conhecimento, ele tem inclusive aprender a dominar as emoções dele, porque nem sempre as coisas darão certo. Né? Então ele não pode cair, né, no marasmo porque algo não deu certo, porque na verdade o sucesso ele depende de várias quedas no meio do caminho também. Isso é muito natural. Pergunta para um atleta, né, que corre uma maratona, assim, todas as maratonas que ele começou a correr, ele chegou no final. É verdade. Né? Eu poderia dizer que também que aprender a aprender. Aprender a aprender. Foi muito legal isso, né? Aprender a aprender. Não é só ir para a escola, sentar e escrever, não. A gente tem que saber o que é que a gente está aprendendo. Vamos lá. O que mais que a gente tem aí, ó? A capacidade de gerar soluções e desenvolvimento a partir de decisões internas ou reforços externos, que a gente chama de locus de controle. Então, existem dois tipos de locus de controle aí, né? Que é o locus de controle interno e o externo. O interno é o que o cara sabe fazer, o que ele domina, né? E o locus externo é a sorte, é a fé que ele tem, o trabalho de outras pessoas, o acaso, né? Então isso já foi explicado, já foi falado aí na nossa última aula a respeito do locus interno e externo. Então convido você, se você perdeu essa aula, tá no repositório, assista porque é muito interessante, temos muitos vídeos legais também falando sobre todas essas características. Lembrando, ó, colocando na tela as características, viu, Janaína? Aqui nós temos algumas características. Isso não quer dizer que estão todas aí, tá? Ah, sim. Tá? Isso faz parte de uma roda de conversa, de um quadro aí que a gente criou e tal. Mas vocês podem ter no caderno de vocês, no diário de bordo de vocês, outras ideias a respeito de características de um bom empreendedor. Tá? E você também, Janaína, você completaria alguma coisa aí? Ai, deixa eu pensar aqui. Poxa vida, agora me pegou. Tem bastante coisa aí, né? Né? Tem bastante coisa, né? Mas... Então, eu vou falar, se estiver errado, você me corrige, talvez esteja dentro desse locus, mas um pouco da sorte, estar no lugar certo, na hora certa. Isso, assim. E saber o que fazer quando está na hora certa. No lugar certo, na hora verdade. certa. Isso aí a gente chama de locus externo. Certo. É o locus externo, que é essa capacidade de gerar soluções. E foi legal você tocar nesse assunto, porque você apresentou um exemplo, né? Do que é essa ideia do locus externo. Ficar falando muito aí em latim, às vezes não é muito claro para o estudante, né? Legal. Então é isso. Bom, então vamos lá. O que mais que a gente tem, ó? Para não fracassar, eu devo. A gente falou um pouquinho sobre para não fracassar, o que nós devemos. A gente vai pular essa parte aqui. E a gente vai agora começar a falar sobre o estudo de caso propriamente dito. Tá? Mas antes, a gente vai ver aí uma empreendedora falando conosco aí, muito legal. Assista um vídeo aí, rapidinho, 4 minutinhos, a gente já volta. Essas 5 coisas que eu vou falar pra vocês são tipo assim, lições de vida, sabe? São coisas que você vai guardar pra você independentemente se você é um empreendedor digital ou não. Então, vamos lá. 1.
saiba qual é a sua razão. O que você faz? Como você faz o que você faz? Essas são perguntas muito óbvias e muito fáceis de responder. Mas agora, por que você faz o que você faz? Qual é a sua razão? O que te move? Isso é algo que tem que vir de dentro pra fora. O porquê é algo que vem de dentro, sabe? O como e o que você faz já é algo mais externo. Mas tudo tem que começar do porquê. Todo o seu trabalho, tudo que você faz tem que estar em torno da sua razão. Por que eu criei o Apenas Ana? Porque eu queria espalhar coisas boas por aí. Eu escrevi isso em 2012. Eu sabia como? Eu sabia o que eu iria fazer? Não. Mas eu sabia o porquê eu tinha criado o Apenas Ana. Então, sei lá, antes mesmo de eu pensar em passar pela transição capilar, antes mesmo de falar sobre tudo que eu falo, eu já sabia que eu tinha um propósito. E quando você não tem um propósito, você se perde, entende? 2. Faça o melhor possível, gastando o mínimo de recursos com o máximo impacto. Quem espera ter o melhor equipamento do mundo, o melhor cenário do mundo, a melhor equipe do mundo, dificilmente vai conseguir fazer um bom trabalho, porque ela acha que isso é o mais importante. O negócio é você sair da sua zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conforto, você encontra coragem. As pessoas não vão perceber se você tem o melhor material, as pessoas vão perceber se você tá dando o seu melhor com o que você tem. Elas vão perceber isso através do seu esforço, então não fique esperando as coisas chegarem. Vai e faz. Eu lembro que no início do canal eu levava dias e semanas pra conseguir editar um vídeo, porque o meu computador era terrível, gente. Mas eu sabia que tinha algo maior que me movia. Eu sabia que eu queria gerar um impacto através daquilo, entende? 3. Não é sorte. Hoje em dia muitas pessoas conseguem trabalhar com a internet e eu posso dizer que eu realmente amo o que eu faço. Muitas pessoas falam: nossa, que sorte, você consegue trabalhar com o que você ama. E realmente é maravilhoso, né? Mas não é sorte. É uma escolha que exige coragem, perseverança, trabalho. Tantas e tantas noites a gente vira editando um vídeo, produzindo um conteúdo, mesmo sem ganhar nada, pra só depois de anos colher os frutos, sabe? Muitas youtubers sabem que é assim. E ninguém vai te direcionar, você não tem um chefe, então não dá pra pensar que vai ser muito fácil, sabe? E é assim, no início as pessoas te falam: nossa, não vai dar certo, você tá inventando moda. E aí quando você conquista as coisas, as pessoas dizem: nossa, que sorte você tem. Então entenda que tudo depende de você. E é a sua razão, o seu propósito que vai te direcionando e te fazendo acreditar no que você faz. 4. Uma marca é sua personalidade. Sua marca é tudo que envolve o seu trabalho, a sua empresa. Marca é imagem e imagem é você. Então é sempre muito importante você se preocupar com a imagem que você passa, com as cores que você usa, com os vídeos, com as fotos que você faz, com a sua identidade visual. Porque é através disso que você tem que traduzir o seu propósito. A sua razão tem que estar meio que traduzida em cada detalhe das coisas que você faz. E são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Isso se chama branding. É como o seu público enxerga e sente a sua marca. E quando eu me preocupo com o branding do Apenas Ana, eu me preocupo com vocês, né? Eu me preocupo com pessoas. Porque é através disso, das fotos, dos vídeos, das palavras, das cores, enfim, que eu vou passar a minha razão pra vocês. Fazendo com que a gente fique conectado, com que a gente tenha afinidade de verdade. 5. Compartilhe. Não tenha medo de compartilhar e de falar dos seus sonhos. Não tenha medo também de contar as coisas que você aprendeu. Quem se fecha não dá nada, mas também não recebe nada. Então, com isso, a gente já tira muitas conclusões. Em tudo que você for fazer, tenta passar algo bom para as pessoas. Não enxergue concorrentes, enxergue parceiros, colegas de trabalho. Busque ajuda sempre que precisar e também esteja disposto a ajudar as pessoas. Fale sempre das suas ideias e dos seus projetos para as pessoas, porque às vezes quem tá do seu lado pode te ajudar ou conhece alguém que pode te ajudar. E importe-se verdadeiramente com as pessoas. Como eu sempre falo, não são números, são pessoas. Poxa, Janaína, o que você achou dessa mulher preta falando? Maravilhosa! E assim, até aproveitando, né, que nós logo estaremos aí no Dia da Mulher. Sim. E importantíssimo a gente ter mulheres jovens, negras, empreendendo, né? E ela é tão jovem, mas ela fala com tanta propriedade. Muito legal. Gostei muito. Eu gostei da fala dela quando ela falou a respeito que não é sorte. E não é mesmo, tá? Eu venho falando isso pra vocês o tempo todo. Apesar da sorte estar contida dentro da ideia, da característica de um bom empreendedor, ele faz parte do locus, né? Da pessoa. No entanto, a gente sabe que empreender é muito mais sangue, suor e lágrimas do que sorte. É verdade. Então, é isso. É lutar, gente. Não é fácil, não vou falar que é fácil, mas é matéria de escola, né? A gente já aprendeu tanta coisa difícil na escola, por que vai ser difícil pra gente empreendedorismo? Tá certo? E aí, gente, para esse momento aqui, pra gente começar o nosso estudo de caso, o mapa, ele sugere que a gente coloque uma história em ordem cronológica. E é por isso que eu chamei a Janaína aqui. A gente vai colocar uma história de empreendimento em ordem cronológica. E é isso que você vai fazer na sua sala de aula agora.
Talvez aqui, durante esses últimos 15 minutos, não dê tempo da gente colocar e comentar todo o texto. Não tem problema. O importante é que você entenda essa dinâmica agora e que você consiga colocar este material em ordem. Você já tem esse material no mapa também, você consegue baixar ele, você consegue imprimir e você pode colocar no seu caderno também escrito à mão e tirar print da tela também, gente. Dá um pause aí na tela e dá tudo certinho, coloca tudo em ordem e você não precisa concordar com a gente aqui com a ordem não. Se você achar que a ordem não é essa, você pode colocar na ordem que você quiser. Nas próximas aulas eu apresento a ordem corretinha para vocês, para a gente começar a discutir outras características desse texto. Legal. Beleza? Beleza. Então vamos para cá? Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu vou vir para cá para a gente poder ler esse texto que está aqui. A Janaína pode aproximar um pouquinho. Não sei se eu não estou saindo muito da... Aê! Olha, eu quero agradecer a direção, porque sem direção não tem. Não tem Juliana aula. estava aqui, ó, juntamente com a Nayana, a galera toda aqui, para essa aula funcionar. Gente, nós temos um texto aqui que ele está dividido em 9 partes. Não sei se é possível aproximar. Se for possível aproximar um pouquinho para o pessoal ler esse texto, seria muito bacana. Vamos ver se dá. Olha que bacana, olha aí. Então nós temos um texto, aí à medida que a Janaína for apontando o texto aí, a gente vai lendo as partes. Janaína, Certo. esse texto ele não está em ordem. E ele conta a história de um empreendimento, tá? Eu não vou falar o que acontece com o empreendimento nem nada, tá? E a gente tem que colocar todo esse empreendimento aqui em ordem cronológica. E a gente vai montar um quebra-cabeça, na verdade, né? Certo. Já montou o quebra-cabeça? Já. Como é que já. você monta quebra-cabeça? Então, eu tenho uma lógica, né? Qual que é a lógica que você monta? Eu gosto de ir pelas pontas, assim. Pelas pontas? É. Pela borda? Pela borda. Mas aqui é um texto. O texto tem borda? Então, mas sabe o que eu pensei no texto? É. Eu vou procurar, então, você tá falando que é um caso, né? É. Eu vou procurar o nome da empresa, que eu já até achei. Muito bom. Cadê o nome da Tá empresa? aqui, ó, Empresa Sucesso. Aqui foi um sonho Aham. idealizado por Marcos. Residente em outro país, com a pretensão de voltar ao Brasil e administrar seu próprio negócio. O que você acha que é isso aqui? Eu acho que é o começo, é a primeira parte. É a primeira vez que começou bem. Eu acho que é a primeira parte. Vamos colocar ele como a primeira parte, Então, então? vamos lá. Então, olha só, o que foi que a Janaína colocou como primeira parte? A gente vai colocar aqui, ó, na parte 1, ó. Tá o 1 aqui, viu, pessoal? Ó, bonitão. Dá pra ver? Bem colorido. Acho que dá pro pessoal ver, ó. Tá o número 1. Eu vou colocar esse texto aqui sobre o número 1. Tá aqui, ó. Então, a empresa Sucesso é aqui. Foi um sonho idealizado por Marcos, residente em outro país, com a pretensão de voltar ao Brasil e administrar seu próprio negócio. Começou aí a nossa Certo. historinha. E aí, se você fosse continuar a procurar Então, aqui... O Marcos, ele sonhou com uma empresa, né? Isso. Agora vamos Você ver. começou, você pegou o começo. Posso sugerir uma coisa? Sim. Tenta achar o final. O final? Eu acho que é mais fácil, né? Porque a gente vai começar pelas bordas, né? Vamos lá. 1964 decidiu, para não ficar com dívidas, optou por fechar o negócio. Ixi, eu acho que é esse aqui, porque ele fechou o negócio. Vamos ler tudo mais alto? ó? Vai. Para não ficar com dívidas, Marcos optou por fechar o negócio depois de 11 meses de atividade, renegociou as dívidas com seus fornecedores e optou por comunicar todos os clientes dessa decisão. Parece um triste fim. Um fim ruim, né? Acho que fechou a empresa. Fechou? Você acha que fechou a empresa? Se isso aqui for o final, eu acredito que sim. Eu espero que esse não seja o final, que eu seja errada. Será? Porque eu achei bem Mas você sabe que o final de uma empresa pode ser o começo de outra, né? Ah, legal. Então a gente tem um começo e tem um fim aí. Certo. Eu presumo que tá certo. Presumo que sim. Então ele tem um sonho de abrir uma empresa, né? Ele estava no exterior e agora aqui a empresa parece que fechou, mas ele comunicou, né, todo mundo e tudo mais. Você acha que essa história é sobre o quê? Eu acho que é sobre uma empresa que faliu. Sobre uma empresa que faliu. Puxa vida. Pra quem não sabe, o que é falir? Ah, quando não consegue pagar as contas, assim. Quando uma pessoa morre, a gente fala que a pessoa Morreu. faleceu. Morreu. Mas ó, parece piada, mas não tem. Mas é isso mesmo. Porque morrer e falecer é a mesma coisa. E falecer tá ligado com a ideia de falir, Muito falecer. triste. Então é uma empresa que morreu, acabou. Né? É isso mesmo. Parece engraçado, mas é isso aí mesmo, Janaína. Então, o cara morre com a empresa, ela ri. Vê se pode. E aí, o que mais que a gente pode colocar aí? Vamos ver se tem uma coisa menos triste. Vamos lá. Aqui tá falando da família dele. É. Tá bem triste, peraí. Sem avaliação de... Aqui. Então, não teve avaliação de risco
Ele optou por deixar o valor de venda dos seus produtos muito próximo ao dos outros. Ele mexeu aqui no valor do produto, para ficar próximo dos concorrentes na região. Verificou o custo que tinha para manter a empresa e que o local escolhido estava fora do grande centro. Então, ele estava com um problema aqui, né? Na foi uma localidade. falha, né? Olha só, sem avaliação dos riscos, não avaliou riscos. Marcos optou por deixar o valor de venda dos seus produtos muito próximo ao de outros concorrentes disponíveis na região. Não verificou o custo que tinha para manter a empresa e que o local escolhido estava fora do grande centro. Meu Deus do céu. E aí? Eu acho que não, peraí. Eu acho que talvez esse aqui, ó. Você colocaria essa parte aqui aonde? Vamos ler? Essa aqui eu colocaria na segunda, talvez. Você colocaria na segunda? O que ele está falando? Olha lá. Marcos, no auge de seus 34 anos, decidiu seu retorno no final de 2005, com a abertura do empreendimento no ano seguinte. O ramo de atividade escolhido foi o comércio de imóveis. Muito bom, eu colocaria como segundo, porque ele está apresentando características do Marcos, né, e também do empreendimento. Acho que é legal. No 2 aí. No 2, né? Eu acho que é isso mesmo, no 2. Então, no Muito 2. bacana. Bom, como ele está falando de algumas características do Marcos e do empreendimento, será que a gente não tem aqui no texto mais um pouquinho de características? Do Marcos, né? E do empreendimento dele. É, do Marcos e do empreendimento. Aqui tá falando da família dele. Olha só, por ser de família tradicional e focada no trabalho, o baixo nível de escolaridade dificultou o processo de gestão dessa nova empresa. Essa dificuldade ficou evidente ao lidar com a parte burocrática do empreendimento, como, por exemplo, no preenchimento das notas fiscais ou no conhecimento com a tecnologia para a automatização desse processo. Ah, acho legal isso aqui. Interessante, né? Ele não se preparou? Não se preparou. E tá falando dele, né? Tá falando da família dele. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui. Esse aqui também, ó. Apesar de seu baixo nível de escolaridade, Marcos acreditava que sua intuição e a dedicação integral era um caminho para a obtenção de sucesso. Ele trabalhava mais horas na sua empresa em comparação às atividades realizadas nos trabalhos fora do Brasil. Com isso, não se preocupou em avaliar os riscos do ramo escolhido como um todo. Ó, eu acho que esses dois aqui estão ligados. Eles estão ligados. Quer dizer, ele não avaliou o risco. Isso. Ele achou que era só trabalhar muito. Isso, e mandar brasa Trabalhar pra dar muito, certo. com muita dedicação, sem fazer uma avaliação de risco. Exatamente. E ele esqueceu, né, nesse caso, que a gente já está colocando em ordem, já comentando, eu acho isso muito bacana, porque aqui a gente já percebe aqui, ó, que ele achou que era só trabalhar, e a gente já viu, a gente já falou que empreendimento não é só trabalho, suor, não, né? Tem que ter também a inteligência, né? Tem que botar... A cognição. A cognição, exatamente. Faltou para ele, né? E aí, você coloca esse primeiro ou esse primeiro? Eu acho que esse aqui. Esse primeiro, né? Ah, tô gostando. Olha, eu sabia que chamar você ia dar certo. Olha lá. Aí ele vai pra aqui cá, né? É o 3. É pro 3. Vamos lá. Depois a gente lê o texto todinho, se a gente conseguir colocar ele todo em ordem. Tá. Tá bom? E aqui vai ser o 4. O 4. Muito bom. Então a gente já montou uma característica bacana. Característica. Faltam só 4, Janaína. Agora da empresa, né? Agora, o que aconteceu com essa empresa, Vamos né? lá. Bom, a gente, ó, sem avaliação de riscos, mesmo com todas as dificuldades apresentadas, aqui é consequência. Ó, mesmo com todas as dificuldades apresentadas, em mais uma tentativa de prosperar. Então isso aqui já não é o próximo então ainda, é esse. né? Aconteceu alguma dificuldade antes, né? Eu acho que é esse aqui, ó, porque ele teve que deixar o produto muito próximo ao dos seus concorrentes. Sim. E o local que ele escolheu para fazer a empresa estava longe do grande centro. Então, acho que Eu acho legal. Acho que essa é a 5, né? E depois a gente lê... E vê se faz sentido? Se faz sentido, mas eu acho que faz sim, ó. Vou ler pra galera todinho, ó. Sem avaliação dos riscos, Marcos optou por deixar o valor de venda dos seus produtos muito próximo ao de outros concorrentes disponíveis na região. É o que ele entrou no cartel, que a gente fala, né? O pessoal meio que tabelou o produto e tal, e ele tentou ficar com um preço muito parecido, né? E talvez ele não tenha acreditado na qualidade do produto dele, né? É verdade. Pode ser, né? E o local também, né? Ele estava longe do centro. Exatamente. Ficar longe do centro não é uma opção muito boa. Então tá aqui, ó. Depois a gente lê o texto todo. Tudo bem, Janaína. Tudo bem, vamos lá. Temos 5 minutinhos ainda. O que mais? Olha, fora do grande centro, o que mais? Isso aqui, né? Como consequência dos riscos que ele não planejou, veio o aumento das despesas. Sem ter conhecimento adequado sobre projeção de vendas e análise financeira, Marcos utilizou sua reserva ao longo dos meses e não obteve retorno satisfatório. Ah, eu gosto. Eu gosto. Vamos pôr? Ele
Não se planejou, né, professor? E tá gastando as reservas, né? Agora É o 6. Vamos colocar aqui? Eu acho que vai dar pra gente ler o texto todinho. Acho que vai dar tempo. Dá tempo. Só falta 2, Janaína. Vamos lá. Vamos lá. Mesmo com todas as dificuldades apresentadas, eu acho que essa é a próxima e essa é a última. Então vamos ler? Vamos. Mesmo com todas as dificuldades apresentadas, em mais uma tentativa, tem tudo a ver, né? De prosperar o negócio para atingir o sucesso, ele ainda realizou um investimento em produtos com perspectivas de venda imediata com um alto valor, o que não aconteceu, deixando assim a empresa em uma situação difícil. E aqui, ó, além dos riscos anteriores, ele optou por uma política de crédito aos clientes como um diferencial para o sucesso. Infelizmente, a empresa de Marcos chegou a um alto índice de inadimplência com seus fornecedores, o que resultou em dificuldades de caixa e, consequentemente, a descapitalização da empresa para a compra de novas mercadorias. Então é isso Puxa mesmo, vida. né? Porque aqui ele já tinha comprado, né? Sim. E aqui ele não pode mais comprar, então isso vem depois, né? Então vamos Esse lá. é o 8, né? Então esse daqui vai ser o 7. E esse daqui vai ser o 8. Muito bom. E a gente ficou com um tempo legal até pra gente ler o texto todo agora. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ler. A gente pode ficar aqui desse lado aqui, direção, ó, pra gente ler, tem problema? Aqui assim? Tem não, né? Vai. Beleza. Só pra gente ler aqui, ó, a gente vai lendo e a gente vai... Aí, a direção sinalizou, a gente não dá aula sozinho aqui. Olha lá, vamos começar a ler. Eu leio um, você lê outro, tá bom? Vamos lá. A empresa Sucesso é Aqui foi um sonho idealizado por Marcos, residente em outro país, com a pretensão de voltar ao Brasil e administrar seu próprio negócio. Marcos, no auge dos seus 34 anos, decidiu seu retorno ao final de 2005, com a abertura do empreendimento no ano seguinte. O ramo de atividade escolhido foi o de móveis. Muito bom. Depois, o que nós temos aqui, ó? Apesar de seu baixo nível de escolaridade, Marcos acreditava que sua intuição e a dedicação integral eram o caminho para a obtenção de sucesso. Ele trabalhava mais horas na sua empresa em comparação às atividades realizadas nos trabalhos fora do Brasil. Com isso, não se preocupou em avaliar os riscos do ramo escolhido como um todo. Vamos lá, próximo. Vamos lá. Por ser de família tradicional e focada no trabalho, o baixo nível de escolaridade dificultou o processo de gestão dessa nova empresa. Essa dificuldade ficou muito evidente ao lidar com a parte burocrática do empreendimento, como, por exemplo, no preenchimento de notas fiscais ou no conhecimento com tecnologia para a automatização desse processo. Muito bom, estou gostando do andamento. Olha lá. Sem avaliação dos riscos, Marcos optou por deixar o valor de venda dos seus produtos muito próximo ao de outros concorrentes disponíveis na região. Não verificou o custo que tinha para manter a empresa e que o local escolhido estava fora do grande centro. Vamos lá. Como consequência dos riscos, veio o aumento das despesas. Sem ter conhecimento adequado sobre projeção de vendas e análise financeira, Marcos utilizou sua reserva ao longo dos meses e não obteve retorno satisfatório. Muito bom. O que mais? Mesmo com todas as dificuldades apresentadas, em mais uma tentativa de prosperar o negócio para atingir o sucesso, ele ainda realizou um investimento em produtos com perspectiva de venda imediata, com alto valor, o que não aconteceu, deixando assim a empresa em uma situação difícil. Olha lá, mais um aqui, ó. Além dos riscos anteriores, ele optou por uma política de crédito aos clientes como diferencial para o sucesso. Infelizmente, a empresa de Marcos chegou ao alto índice de inadimplência com seus fornecedores, o que resultou em dificuldades de caixa e, consequentemente, em descapitalização da empresa para a compra de novas mercadorias. E, por fim, para não ficar com dívidas, Marcos optou por fechar o negócio depois de 11 meses de atividade. Renegociou as dívidas com seus fornecedores e optou por comunicar todos os clientes dessa decisão. Fala uma característica negativa do Marcos. Ele não se planejou. Ele não se planejou. Uma característica ruim do empreendimento. Local ruim, estava muito longe do centro. É verdade. Então, ó, duas características. Estou falando disso, gente, porque a nossa aula, o sentido dessa aula era justamente colocar em ordem cronológica. A gente já sabe do que se trata. Se trata de uma situação de empreendimento que não deu certo.
Na próxima aula, nós vamos falar sobre características do Marcos. E aí eu vou apresentar na ordem cronológica certinho para vocês. Legal. Gostou? Adorei, muito Tá bom. convidada de novo para nossa próxima aula. Cauene também, obrigado Cauene por me ajudar aqui, viu? Moésio também, a toda a produção, a Nayana, o Juliano estava aqui com a gente também. Giovana é Juliano? Giovanni, desculpa. Um grande abraço a todos vocês e a vocês que nos acompanharam. Até a próxima aula. Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. The sun is high, but I wish I could bathe in the